Bom dia, meus amorzinhos! Vocês estão legalzinhos ou legalzões? Preparados para a nossa aulinha? Peguem aí o lapisinho, a borrachinha e o cadernão. Por que eu estou falando assim? Logo, logo vocês saberão. E vamos lá! Atenção! Concentração! A nossa aula será pura diversão. Em nossa aula de geografia, vamos aprender alguns costumes e tradições de outros povos. Em história, reconheceremos esses espaços de sociabilidade desses povos, como os grandes reinos. E em língua portuguesa, vamos aprender hoje aumentativo e diminutivo, porque hoje é dia de conhecer o tão pequenininho, o reizinho mandão. Mas, antes de conhecermos o tão famoso reizinho mandão, nós precisamos entender o que é um rei. Por exemplo, crianças, hoje vocês podem ver que eu sou a rainha. Sim, hoje eu sou a rainha dessa aula. Com o meu castelo maravilhoso, estou aqui no meu salão do meu castelo. Tudo bem? E será que ainda existem reis e rainhas? Será? Vocês já pararam para pensar nisso? Crianças, e outra coisa, vocês sabiam que antigamente existiam reis e rainhas? E esses reis e rainhas, eles mandavam num povo, verdade. E no seu reinado, todos obedeciam o rei ou a rainha. E muitos desses reis e rainhas, crianças, possuíam seus grandes e conhecidos castelos. Olhem para vocês verem alguns castelos. O que eram esses castelos? O castelo é um tipo de estrutura fortificada. Sim, são bem fortes. Eram estruturas tanto defensivas, ou seja, para defender o povo, quanto ofensivas, que eram para ataque também de outros povos que vinham, formando assim bases a partir das quais poderiam partir as invasões, bem como a proteção contra os inimigos. E além dos castelos, pessoal, os reis, as rainhas, os príncipes e as princesas, eles possuíam vestimentas e acessórios diferentes, pois eram da alta nobreza. Sim, eles tinham muito dinheiro. E eles tinham alguns acessórios diferentes. Olha alguns acessórios que bacana. Um desses acessórios eram as coroas. Então se você fosse rei, rainha, príncipe, princesa da alta nobreza, você possui uma coroa. O cetro. O cetro, crianças, era um acessório pertencente aos reis e às rainhas. E esse cetro era um bastão que era geralmente colocado na mão direita do rei ou da rainha. Esse aí é o manto real. O manto real também era uma forma de acessório que, quando tinha as grandes festas nos salões dos castelos, eles sempre precisavam estar com um manto real. Para quê? Para mostrar que eles eram os todos poderosos. E além disso, quando você era consagrado rei ou rainha, você tinha várias e várias joias, que chamava de joias reais. Eram joias muito e muito caras,
geralmente passados de geração em geração, e que essas joias elas eram usadas pelos reis e rainhas. Crianças, muito legal, não é mesmo? Saber que os povos de antigamente tinham hábitos, que tinham costumes diferentes dos nossos de hoje. Me prestem bastante atenção, nós já estamos estudando isso muito aqui nas nossas aulas, não é mesmo? Que existem tradições e costumes que vêm de geração em geração. E hoje eu vou contar uma coisa muito, mas muito legal para vocês. Vocês sabiam que ainda existem reis e rainhas? Sim, existem países que ainda vivem uma monarquia. Repitam essa palavra diferente comigo. Monarquia. Muito bem, a monarquia significa que ainda existe uma figura de rei ou de uma rainha ou então da família real naquele país. Legal, não é? E olha que legal, crianças, eu trouxe alguns países que ainda vivem na monarquia e o nome do rei e da rainha para vocês aprenderem. Olha que legal. Essa aqui, crianças, é a Rainha Elizabeth II. Olha aí que linda. Crianças, ela existe ainda, vocês acreditam? E ela vive lá no Reino Unido. Ela é a rainha de lá. Legal, não é? Olha esse. Esse aí é o rei Felipe VI. E ele é o rei da Espanha. Lá na Espanha ainda existe um rei. Crianças, e olha aí que diferente essa vestimenta desse rei. Esse é o rei da Arábia Saudita, o Salman bin Abdul. Este é o rei da Arábia Saudita com uma vestimenta diferente, mas ele é considerado o rei e ele manda e manda e manda. Meus amores, mas aqui no Brasil nós não vivemos uma monarquia. Sim, aqui não existe um rei. Aqui no Brasil nós vivemos uma república e que é chamado de República Democrática. Ai, que difícil! O que é isso? Nós vivemos na democracia. Repitam essa palavra comigo, democracia. Muito bem, crianças, democracia. E o que isso significa? Significa que nós, por meio das eleições, nós escolhemos os nossos representantes. Sim, nós escolhemos o nosso presidente, os nossos governadores, os nossos deputados, os nossos vereadores, os nossos prefeitos. Somos nós que escolhemos, ou seja, a maioria dos votos, quanto mais votos, mais aquela pessoa vai nos representar. E vocês sabiam que quando vocês tiverem 16 anos, vocês já podem votar? Sim, e é por meio das urnas. Olhem aí, as urnas eletrônicas. É através dessa urna que são computadorizados os votos de todos os brasileiros que votaram. Legal, não é, crianças? E hoje nós vamos conhecer a história do Reizinho Mandão. Agora vocês vão conhecer ele. É uma história de Ruth Rocha. Prestem bastante atenção nessa releitura. De criança para criança. Criando juntos, episódio de hoje é o Reizinho Mandão. Um reino muito distante, havia um reizinho mal educado que gostava de mandar todo mundo calar a boca. De tanto dizer isso, até seu papagaio aprendeu a falar cala a boca e as pessoas desaprenderam a conversar. No começo, ele achou muito bom, mas com o passar do tempo, o silêncio e a tristeza incomodaram o reizinho. Então, ele resolveu procurar ajuda no reino vizinho, onde morava um sábio que conhecia todas as coisas. O sábio disse que ele deveria retornar e tratar todos com educação, e procurar uma criança que ainda sabia falar. De volta ao seu reino, percorreu todas as casas, até que um dia ouviu um som baixinho saindo de uma casinha.
adentrando a casa, ele viu uma menininha magrinha com olhos arregalados. Ele insistiu para que ela falasse, mas estava tão assustada que não dizia nada. Seu papagaio já estava cansado e de repente gritou: Cala-bote, cala-bote. A menina ficou brava e respondeu: Cala a boca, já morreu. Quem manda na minha boca sou eu. Nesse instante, uma forte explosão aconteceu e surgiram sons por todos os lados. As pessoas cantando, rindo e conversando, felizes novamente. O reizinho ficou tão assustado e saiu correndo. Uns dizem que está até hoje correndo em volta do mundo. Outros dizem que virou um sapo à espera de um beijo de amor de uma linda princesa. E aí, crianças, gostaram desse reizinho? Esse reizinho queria mandar em tudo. Ele achava que só ele sabia das coisas. E olha que nada se deu bem, hein? Ele não se deu bem nessa história, crianças. Não deu mesmo. E vocês observaram que nessa história tem várias palavrinhas no diminutivo? Repitam comigo. Diminutivo. Olhem aí, e o que é um diminutivo? O diminutivo é uma palavra que foi modificada para transmitir um menor grau de seu significado original, para transmitir a pequenez do objeto, ou ainda, em alguns casos, para transmitir um sentido de intimidade ou carinho. Amorzinhos, e é por isso que às vezes eu chamo vocês de amorzinhos, porque significa que eu tenho muito carinho por vocês. Legal, não é? Então, às vezes, nós podemos usar o diminutivo para isso, para transmitir carinho. E lá na história, o reizinho, ele fala algumas palavrinhas no diminutivo. Olha aqui, reizinho, menininha, magrinha. Que mais, crianças? Isso mesmo, baixinho, casinha. Que legal! E agora, crianças, nós vamos aprender uma regrinha do diminutivo. Prestem bastante atenção. Ó, repitam comigo essas palavrinhas. Reizinho, casinha, baixinho, menininha, magrinha. Isso! E para nós entendermos só um pouquinho desse diminutivo, prestem atenção nessa regrinha. Regra do diminutivo. Se a palavra de origem terminar em S ou Z, simplesmente acrescente o inho. Se a palavra de origem apresentar outra terminação, acrescente zinho. Então, agora, crianças, pegando o lapisinho e o cadernão, nós vamos escrever algumas palavrinhas. Vamos lá. Vou deixar meu cetro aqui e vamos escrever. Vamos lá, crianças, ao lado do meu lindo castelo, como hoje eu sou a rainha, vamos escrever palavras. Hoje vamos escrever cursiva, hein, crianças? A primeira palavra é menina. Vamos escrever. Menina. Legal. Agora, vamos escrever a palavra baixo. 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 Legal. Muito bom, estou gostando de ver. Vamos escrever a palavra casa. 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 Perfeito. Eu estou amando vocês escrevendo junto comigo. Amei. Legal. Agora, vamos escrever a palavra lápis. Lá, tem acento, ps. Ps. Termina em S. Muito bem. E agora, crianças, nós vamos passar essas palavrinhas para o diminutivo.
Então vamos lá, crianças. Ah, vocês já sabem quase todas essas, menos o lápis, hein? Menina, ó, eu já ia falando. Menininha. Então vamos escrever. Menininha. O que é uma menininha? Talvez uma menina pequena. Baixo. Baixinho. Ah, se alguém é baixinho, significa que às vezes é mais baixo ainda. Casa. Casinha. Crianças, importante, só para vocês saberem. O casinha não é com Z, tá bom? É com S. No meio, o som no meio de duas vogais tem som de Z, o S, tá bom? E agora o lápis. Olha o segredo do lápis. Um lápis pequeno é um lapisinho. Agora, lápis, crianças, termina com S. E agora? Não termina com uma vogal. Vamos lá? Lapizinho. Legal, não é, crianças? Lapisinho. Um lápis pequeno. Lapisinho. Crianças, e eu pensei aqui numa palavrinha que eu amo e eu queria que vocês aprendessem a escrever ela no diminutivo. Vamos lá? A palavrinha é amor. Amor. E qual é o diminutivo de amor? Me falem. Eu amo chamar vocês disso. Amorzinho, muito bem. Amor. Agora, crianças, é Z. Amorzinho. Amorzinho. Vocês são meus amorzinhos. Legal, não é? Então, crianças, pensem sempre em palavrinhas para vocês escreverem nos textos, escreverem frases e ficar com muito mais palavrinhas aí na cabeça, tá? Agora, vocês devem estar se perguntando, e o contrário do diminutivo, o que é? É o aumentativo. Vamos ver aí o que é esse aumentativo. Oi, tudo bem com você? Hoje estou aqui para te ensinar o que é aumentativo. Você já ouviu falar disso? Aumentativo é quando você muda uma palavrinha para alguma coisa parecer grande. Sabe como é? Uma casa grande é um casarão. Um peixe grande é um peixão. E um cachorro grande é um cachorrão. Isso é aumentativo, quando mudamos um pouco o nome das coisas para mostrar que são grandes, como o mosquito, que vira um mosquitão. Então, o carro no aumentativo vira carrão, o bolo no aumentativo vira um bolão e gato vira gatão. Vamos ver se você aprendeu? Como é cachorro no aumentativo? Isso aí, cachorrão. E gato no aumentativo? Isso mesmo, gatão. Como é casa no aumentativo? Casa é casarão. E carro, como é? Isso aí, carrão. Muito bem, acho que você aprendeu. Agora você pode treinar, falando aumentativo das coisas que você vê em casa, como a janela, a garrafa, o livro e tudo mais. Agora que você já sabe colocar as palavrinhas no aumentativo, eu já vou. Tchau, tchau! Criançada, olha que legal! Então, se eu tenho gatinho, eu tenho
gatão. Se eu tenho cachorrinho, eu tenho cachorrão. Muito bem, crianças. É muito fácil. Sempre pense diminutivo, aumentativo. Diminutivo, aumentativo. E para vocês não confundirem, lembrando que o diminutivo, inho. Inho. Final, inho. Observem. Nho. Inho. N-H-O, nho. Falem comigo. Nho. Nho, nha. Nho, nha. Muito bem. Agora, e o aumentativo? Não é inho. Qual que é, então? É o ão. E como que nós vamos escrever ão? O que vocês acham, hein? Falem comigo. Vamos escrever algumas palavrinhas? Vamos escrever a palavrinha alto, alto, amigo, e a próxima palavra é a palavra cabeça. Vamos escrever cabeça. C cedilha, crianças, ó. C cedilha A. E como nós vamos passar essas palavrinhas pro aumentativo? Aumentando. Vamos lá, alto. Altão. Altão. Olha o ão. Eu quero que vocês observem o ão. Olhem aqui. Ão. A-O, ão. Amigo. Quem tem aí um amigão? Quem tem, crianças? Vocês têm um amigão? Amigão, que é um amigo muito legal. Amigão. E uma cabeça? Cabeção. Cabeção. Gostaram? Legal, crianças. Eu quero que vocês sempre lembrem no ão. A-O, tio, ão. Repitam comigo. A-O, tio, ão. Crianças, estou admirada e muito feliz como vocês aprenderam rápido. E pra gente acabar de fixar tudo isso que a gente aprendeu, vamos lá nessas palavrinhas aqui. Prestem bastante atenção. Eu tenho a palavra sapo, peixe, primo e pai. Vamos passar todas essas palavrinhas para o diminutivo e para o aumentativo. Vamos lá. Sapo. Sapinho. Sapão. Muito bem. Peixe. Peixinho. E qual que é o aumentativo? Peixão. Primo. Ah, é aquele primo que a gente tem um primo muito legal, não tem? Primo. Priminho e primão. E pai. Paizinho. E paizão. Muito bom. E falando em paizão, eu quero aproveitar e deixar aqui o meu grande abraço para todos os pais, porque domingo passado foi Dia dos Pais. Obrigada, papais, por essas crianças maravilhosas que nós da Rede Municipal de Uberlândia, nós temos o prazer de ensinar e nós estamos muito felizes com isso. E que vocês continuem sendo esses paizões que vocês são. Um beijo. Crianças, parabéns! Eu, como a rainha de hoje, quero parabenizar vocês, plim, por terem aprendido tanto. Obrigada por isso. Rainhas e reis, quanta coisa aprendemos hoje, hein? Aprendemos sobre a monarquia, que é o regime que se dá quando existe um rei ou uma rainha ou uma família real. Nós aprendemos também que no nosso Brasil nós vivemos uma república democrática legal demais, não é, crianças? Que nós votamos, plim, plim, plim,
na urna eletrônica para escolhermos os nossos representantes. Eu amei isso. Crianças, e nós também aprendemos diminutivo e aumentativo. Diminutivo, aumentativo. E olhem, uma atividade legal para vocês fazerem essa semana, tudo que vocês falarem, fala no aumentativo ou no diminutivo. Vai ser legal, hein? E não esqueçam de fazer as atividades do Plataforma em Casa e vamos aproveitar hoje que estamos lindos e lindas assim e vamos brincar de rei. Um beijo e até mais. Adeus.